mas como provocação até para mim mesmo, esse título ligando essa palavra que para mim tem sido bem forte ultimamente, que é essa figura do negão, né? Que é uma figura quase nacional, né? Um mito nacional em relação a uma possibilidade de masculinidade negra, né? E tem a ver com um episódio muito recente em que eu contei, na verdade, esse episódio familiar num outro evento chamado Queer in Paradigms, que é um congresso internacional de pesquisa em torno de teoria queer, em que eu estava fazendo uma fala com o Leandro Cristóvão e apresentei uma performance que eu vou falar daqui a pouco. Lá foi a primeira vez que eu contei esse incidente, que é um incidente que para mim é bastante revelador. A minha família é nordestina, né? A minha mãe, a parte da família da minha mãe de Sergipe e a do meu pai de Pernambuco, e a gente tem, eu pelo menos especificamente, tenho pouco contato com a parte da família que ainda mora lá. Muitos vieram para o Rio, muitos vieram para São Paulo. E aí a minha mãe, entrando em contato com os familiares de Sergipe, sempre tem aquela função de ponte, de falar como que a gente está, eu e a minha irmã. E aí nisso alguém pergunta, e o André, como é que o André tá, né? Tanto tempo que a gente não fala do André. E aí ela fala essa frase, né? Que é, o André tá, nossa, agora o André não é aquele garotinho, né? O André tá um negão. E ela me contando isso depois, né? Durante a semana. Eu falei, mamãe, de onde você tirou isso? Eu não sou negão, né? Eu sou magrinho, até de estatura baixa para o padrão masculino brasileiro. De onde você tirou que eu sou negão, né? Eu tô mais para neguinho. E aí eu estava contando isso nesse congresso, e que também é consequência de muitas conversas com o Leandro, que é meu companheiro e parceiro em muitos trabalhos. E aí eu fiquei pensando nessa figura, né, do negão, né, que a gente tem que, de alguma maneira, dar conta, né? Eu, sem ser negão, tenho que dar conta da figura do negão, né? E aí eu coloquei como título mais porque para mim é um momento que eu estou pensando nessas coisas, né? Principalmente nesse nome. Passa... Eu não sei se vai funcionar, que estava travando, meu computador está bem lentinho. Aí eu vou falar dessa convocatória, uma convocatória... Eu vou falar de alguns trabalhos meus, né? E conectando com essas minhas reflexões, né? Essa convocatória eu lancei tem pouco tempo, tem alguns meses, é uma convocatória fictícia, né? E porque eu estava, na verdade já tem algum tempo que eu estou bastante incomodado com essa políticas digitais, para a gente colocar os nossos projetos à frente, a gente precisa de grana, e muitas vezes essa grana, quase sempre, essa grana vem de incentivo público, né? E aí eu criei essa convocatória baseada no texto do edital Klaus Viana, que é um edital muito conhecido na área de dança, um edital da Funarte. Só que em vez de ser a Funarte que dá as regras, a minha brincadeira era essa, como é que eu podia fazer uma convocatória em que eu dou as regras, né? Em que eu dou o tom da conversa. E aí eu lancei, ela está num blog também que eu vou falar daqui a pouco, que é o Control de Dança, e é isso, né? É jogar na internet para ver o que isso causa. Mostra o próximo. Aqui tem o trecho inicial do texto, né? Da convocatória. Copiando o mesmo estilo, aquele estilo bem já conhecido da gente, dos editais públicos de dança. E pode passar o próximo. Obrigada. Aí aqui são alguns, eu não trouxe o edital todo, mas alguns itens que eu acho mais interessantes para essa conversa. E eu coloco aí que elas são as pessoas jurídicas, não poderão se inscrever nessa convocatória pública, aquelas que possuam dentre os seus dirigentes homofóbicos. Eu reproduzo o mesmo tipo de texto, né? Ou respectivo cônjuge, ou companheiro, ou parente, de reta colateral, ou por afinidade para segundo grau, racistas, idem, políticos enquadrados na Lei Complementar 135 ou Lei da Ficha Limpa, e é vedada a participação de empresas acusadas e ou responsáveis por danos ambientais. Próximo.
Parágrafo único, que também mais à frente, não estão previstas nessa convocatória contrapartidas em formato de serviços ou favores de natureza sexual. Pode passar o próximo. Acabou? Não. Aí daqui a pouco eu vou voltar aí, que essa é uma parte de conversa em relação a esse evento que eu estava falando antes, o Queer Paradigms, né? E aí essa convocatória, na verdade, é o produto mais recente, eu posso dizer, desses incômodos que acabam se concretizando em trabalhos, né? Eu considero a convocatória um trabalho. Eu acho que eu estou mais interessado no que ele pode desestabilizar dentro do universo da dança, desse universo, né, de digitais, mais do que pensando nele como um simples texto. Eu acho que ele sim já é um trabalho, né, assim. E aí, conectando com outros trabalhos anteriores, o Luiz vai me controlando aí. Eu vou citar alguns trabalhos, vou falar bem brevemente e vou voltar depois para essa troca de e-mails com o Leandro, que foi o que resultou da minha participação no Congresso. Vou falar especificamente de 3 trabalhos. Um trabalho de 2009 que se chama The Jockey, que é um jogo cênico. No final vou mostrar algumas imagens rapidinho. Que consiste de é um jogo de tabuleiro que eu coloquei em cena, né? Passa para que eu acho mais fácil mostrar as imagens. Essa é uma boa imagem. Ele tem um grande círculo com folhas de papel. E pode passar a próxima, por favor. E em volta tem um carrinho, né, de compra de supermercado que funciona como contador. Então, é um jogo que convida a interação com o público público joga o dado. Pode voltar, por favor. Ele joga um dado que fica na frente daquela tela, que tem uma imagem da minha boca em looping. E, de acordo com o número que sai nos dados, ele vai empurrar o carrinho em volta dessa estrutura circular. E aí ele vai parar numa casa. As casas são essas folhas de papel. Nelas vocês vão encontrar instruções convidando a interação com o que está dentro do círculo. São vários objetos e eu estou me colocando ali como mais um desses objetos. De onde vieram esses objetos? Eu passei, na época eu estava interessado nas relações entre corpo e consumo, e aí eu passei um mês fazendo uma lista de tudo que eu consumia, né, de comida, de itens culturais, e aí esses itens que ficaram no trabalho são itens dessa lista que eu fiquei fazendo por um mês. Estou falando rapidinho, depois de repente a gente consegue falar mais detalhes para dar conta do tempo, desculpa. E aqui eu estava mais pensando o consumo, né? Especificamente consumo e corpo. Da mesma pesquisa, mas que eu só lancei em 2010, veio um vídeo chamado Bricolage. Passa para ver se eu consigo encontrar as imagens. Aqui. Que é do mesmo ano, foi o ano de 2009. Esses 2 trabalhos são parte da mesma pesquisa, só que o Bricolage eu só vou mostrar no final de 2010, porque o que acontece é que eu tinha essa imagem que vocês estão vendo, isso é um frame do vídeo. Eu tinha intuitivamente pedido até para o Leandro captar uma imagem de um ensaio, mas com a ideia de ter aquele registro daquela imagem, ainda não sabia o que ia fazer com isso. E aí, quando eu vejo a imagem, eu fiquei assim, isso dá para fazer alguma coisa com isso, né? Só que só no final de 2010 eu vou apresentar, porque ao longo de 2010 eu fui acrescentando outros elementos ao vídeo, né? Um dos elementos são as legendas. O vídeo é todo legendado. Eu estava ainda influenciado com a pesquisa de consumo, querendo incluir aquele tipo de programa de TV que tem aquelas legendas de compra, né? Tá mostrando o produto e embaixo passando uma legenda falando características do produto que lá em cima ou que imagem você pode comprar. E aí eu usei esse recurso da legenda para comercializar esse corpo que está na imagem, não como corpo, mas como território.
eu estava pensando no fenômeno dos favela tours na época, que são esses passeios que se vendem, né, agora às favelas. Eu tinha visto uma... Já foi? Tinha visto uma entrevista com uma geógrafa, que eu sempre esqueço o nome, no Jô Soares, no programa do Jô Soares. E ela estava falando sobre esse fenômeno dos favela tours. E aí eu fui pesquisar na internet, né, o que é isso, que eu não sabia que tinha. E aí os sites são praticamente em inglês, espanhol e francês, quase não tem nada em português. E falando daquele espaço da favela, comercializando o espaço da favela, né? E falando dos pontos já transformados em pontos turísticos, né? E aí no vídeo eu faço esse jogo com o Favela Tour, só que a favela, na verdade, o espaço da favela vira o meu corpo, né? O território do meu corpo. E aí no vídeo eu estou comercializando uma visita a esse corpo, que é apresentado no vídeo. Tem alguns áudios também em relação a outros fenômenos, como o fenômeno, por exemplo, que descobriram aqueles containers de lixo vindo da Europa, sendo trazidos para o Brasil. E aí tem um dos áudios que eu faço menção a esse episódio, né? E um outro trabalho que eu gostaria de falar, que é o Pacificadora, que é de 2011, 2012. Ele pode passar, por favor. Pode passar. Esse também é do bricolagem. Passa, porque eu vou deixar uma imagem talvez mais provocativa essa. O Pacificador, ele é um solo que eu tenho agora apresentado fora do contexto original dele, que é um espetáculo de 50 minutos que se chama Senha de Acesso. E eu digo que ele é um trabalho de 2012, praticamente, porque é quando eu começo a apresentá-lo fora do espetáculo, né? E tenho conseguido talvez mais oportunidades de apresentar, talvez por uma questão logística, porque ele é mais curto, só eu, né? E é um trabalho que, pelo contexto do espetáculo maior, que é um contexto de pesquisa de corpo e memória, eu parto das minhas lembranças de uma performance de uma artista da Bahia, chamada Yara Cerqueira, que é um trabalho em que ela pede a colaboração de duas pessoas que vão empacotá-la com aquele filme plástico que a gente usa para embrulhar a comida, para colocar na geladeira, e eles colocam ela num espaço da cidade, abandonam o corpo dela no espaço da cidade. E aí, a partir da memória desse trabalho dela, eu fui construindo esse solo e muito naturalmente fui levando para um direcionamento de reflexão mais de sexualidade, de gênero, né? Eu já não me empacoto completamente no trabalho, são partes do meu corpo que eu vou empacotando, e não só tem relação com o filme plástico, mas eu uso alguns outros itens. Pode passar, por favor? Aqui tem a do plástico de novo, mais uma vez, por favor. De novo. Volta, eu acho que eram as imagens anteriores. Volta, Carol, por favor. Que eu vou usar um lençol também. E é um lençol. Pode deixar a próxima. Obrigada. Eu uso um lençol branco, uma tesoura, alguns elementos, né, que eu vou manipulando no trabalho. É um trabalho praticamente baseado em ações. É uma sequência de ações. E aí esses trabalhos artísticos, eles também tomam outros direcionamentos que talvez sejam menos focados na produção de obras artísticas, né, mas mais talvez vinculados a ações mais políticas, né? Uma dessas ações é a Rede Curiós, que é uma rede que a gente chama de novos coreógrafos negros em dança contemporânea. Pode mostrar a logo.